começando de novo, a gente vai tratar agora de um balanço de energia e massa, ou seja, a gente vai fazer uma análise de primeira lei da termodinâmica, só que agora para volumes de controle, ok? Que é um sistema aberto. O que é um volume de controle? Relembrando a definição que a gente fez no início do curso. O volume de controle, gente, vai ser um sistema, porém esse sistema agora ele permite que haja a passagem de massa pelas suas fronteiras, ok? O que a gente tem aqui no caso, esse exemplo, é um bocal, beleza? Um bocal vai ser o equipamento que serve para a gente controlar um escoamento, convergindo esse escoamento e aumentando sua velocidade na sua saída, ok? Nesse caso, a gente tem uma fronteira real, que realmente são as paredes, né, do nosso equipamento, do bocal, e uma fronteira imaginária, que é onde a gente vai delimitar onde que vai ser a parte que a gente vai estar entrando nesse sistema e onde a gente vai estar saindo. Para a gente fazer a nossa análise, a gente vai ter que sempre comparar a entrada e a saída de massa. Ok? Então, isso é a definição de um volume de controle. É um sistema no qual pode haver a passagem de massas pelas suas fronteiras, ao contrário do que a gente viu até agora nos sistemas fechados. Ok? Então, o volume de controle é um sistema aberto. Vamos lá. Já que a gente tem essa passagem de massa, a gente vai ter que começar a trabalhar com vazões, ok? Então, é o seguinte, na mecânica dos fluidos, eu não sei se vocês já estão trabalhando nessa parte, quando vocês analisam o escoamento, vocês têm um perfil de velocidades que vocês estão vendo aqui, ok? Esse perfil de velocidades, para a gente considerar a hipótese do não deslizamento aqui, então a velocidade nas paredes vai ser considerada como zero, ok? A mesma velocidade da superfície. Então, se essa tubulação, no caso, está parada, então a velocidade do fluido, quando ele está encostado nela, é zero. E a velocidade é máxima no centro dessa tubulação. Beleza? Mas a gente, aqui na termodinâmica, a gente não vai ficar entrando muito em detalhes disso, do escoamento em si. O que a gente quer saber é o estado que esse escoamento vai estar. Então, a gente faz uma consideração simplificadora aqui. A gente vai considerar que, em vez de a gente ter esse perfil de velocidade, que vocês podem perceber que ele vai se alterando até chegar num ponto máximo, depois ele reduz, a gente vai ter uma velocidade média. Então, é como se a gente tivesse uma única velocidade, ou seja, a gente não vai tratar da hipótese do deslizamento, beleza? Então, a gente vai ter deslizamento, na verdade, a gente vai ter o escoamento, por exemplo, rente à parede, com a mesma velocidade e o escoamento que vai estar no centro, diferente do que a gente está retratando aqui à esquerda, ok? Para a gente saber qual é esse valor, a gente vai fazer a integral da velocidade pela área aqui e a gente vai achar a vazão. Divide essa vazão pela área, a gente vai ter a velocidade média, ok? Então, isso que a gente vai analisar. Quando a gente está entrando no nosso sistema, a gente vai estar entrando com uma velocidade média, beleza? Se a gente multiplicar essa velocidade média pela área por onde ela está passando, a gente vai ter uma vazão. Só que repara, isso aqui é uma vazão volumétrica. Se a gente multiplicar metro por segundo vezes metro quadrado, a gente vai ter a unidade da vazão volumétrica, que é metros cúbicos por segundo, que faz todo sentido, né? A vazão diz o que está passando um determinado tempo. Então, se é uma vazão volumétrica, é o volume que vai estar passando por segundo, beleza? Só que a gente não vai ficar trabalhando com vazão volumétrica. Para calcular essa mesma vazão, a gente faz o quê? Multiplica a velocidade pela área e vamos obter aqui metro cúbico por segundo. Porém, a gente vai trabalhar com a vazão em massa, ou também chamada de vazão mássica. Para calcular essa vazão mássica, a gente vai pegar a velocidade vezes a área, que é a vazão volumétrica, e multiplicar pela massa específica do fluido, ok? Só que aí vamos lá, a gente, quando a gente está resolvendo nossos exercícios, temos as tabelas termodinâmicas ou usando software, a gente não fica buscando o valor de massa específica ou densidade lá, a gente busca o quê? O volume específico. O volume específico nada mais é do que o inverso da densidade. Então, se a gente quiser calcular qual é a vazão em massa e tivermos a vazão volumétrica, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir a vazão volumétrica pelo volume específico, ok? Se a gente lembrar, a unidade de volume específico é o quê? A unidade de volume por unidade de massa, metro cúbico por quilograma. Se
Se a gente multiplicar a vazão volumétrica, que é metro cúbico por segundo, e multiplicar isso pela unidade do volume específico, que é metro cúbico por quilograma, só que a gente vai estar dividindo frações, né? A gente vai inverter. Eu vou cortar esse metro cúbico aqui, com o metro cúbico que vai ter aqui embaixo, vai ficar quilograma por segundo, que a gente está vendo aqui, que é a unidade da vazão mássica. Beleza? E por que a gente vai trabalhar com essa vazão em massa? Primeira coisa, que a gente trabalha com a conservação de massa. Ok, lembrando, a massa não vai poder desaparecer, né? Então, essa conservação de massa ela é algo bem intuitivo. Ela diz o que para a gente? Se a gente pegar e analisar essa banheira aqui, como que a gente aplica a conservação de massa a ela? Simples, a gente vai verificar quanto de massa entrou, ou seja, entraram 50 kg de água aqui na banheira. Saíram 30 kg de água aqui na banheira. A variação da massa, ou seja, a massa que vai ficar aqui, vai ser a massa de 20 kg. Então, é bem direto mesmo, é bem simples. Então, o princípio da conservação de massa nos diz o quê? A massa que entra no volume de controle no intervalo ΔT, menos a massa que sai desse volume de controle no intervalo ΔT, é igual à variação da massa no volume de controle nesse intervalo ΔT. E é o que a gente está vendo aqui. Entrou 50, saiu 30, variação de 20 kg. Beleza? Então, se a gente botar isso na forma de uma equação, a gente vai ter a massa que entra menos a massa que sai é igual à variação da massa do volume de controle. Parece besteira, mas é isso mesmo. E a gente vai aplicar isso o tempo inteiro. Só que aqui a gente está aplicando numa visão integral, quando a gente está analisando um processo inteiro. Mas se a gente quiser analisar um instante na forma de taxa, aí vai mudar um pouquinho, mas continua sendo muito simples. Vamos olhar para essa figura aqui. A gente tem um volume de controle com duas entradas, ok? E uma saída. O que a conservação de massa diz para a gente quando ela está no formato de taxa? Praticamente a mesma coisa que quando está no formato integral. É a taxa em que a massa entra no volume de controle no instante t, menos a taxa em que a massa sai do volume de controle no instante t, vai ser a taxa de variação da massa do volume de controle no instante t. Se a gente traduzir isso aqui para uma equação, a gente vai somar todas as vazões mássicas que entram, vai subtrair todas as vazões mássicas que saem, e assim a gente vai ter a variação da massa do meu volume de controle. Ok? Ou seja, vamos olhar para esse exemplo aqui, vamos fingir que só tem a entrada 1, que não tem a entrada 2. Se eu falar para vocês, então, que a taxa de entrada de massa é de 2 kg por segundo, a taxa de saída de massa é de 5 kg por segundo, a variação da massa aqui dentro vai ser de menos 3 kg por segundo, quer dizer que eu vou estar retirando 3 kg de massa daqui de dentro a cada segundo, ok? Porém, gente, na maioria do tempo, na grande maioria do tempo, e quando a gente estiver analisando os exercícios aqui, a gente vai trabalhar com processos em regime permanente. Lembrando o que é um processo em regime permanente, gente, quer dizer que nenhuma propriedade vai variar no tempo. No caso, a gente tem aqui a variação da massa do meu volume de controle no tempo. Se está em regime permanente, não vai ter variação dessa massa. E a gente pode igualar isso a zero, e no balanço de massa a gente conclui que o somatório das vazões mássicas de entrada vão se igualar ao somatório das vazões mássicas de saída. Aí, se a gente aplicar isso agora nesse exemplo aqui, se a gente tem a vazão 1, que é de 2 kg por segundo, a vazão 2, que será de 3 kg por segundo, e eu falo para vocês que esse volume de controle aqui está operando em regime permanente, quer dizer que não pode ter variação da massa que eu já tenho aqui dentro. Ou seja, a quantidade de massa que vai estar saindo, a taxa de saída de massa daqui, vai ter que ser igual à soma das duas massas que entram. Então, sendo bem simples e direto, a vazão em 3 vai ser igual a vazão em 1 mais a vazão em 2. Ok? Então, isso corresponde a gente
corresponde para a gente a um sistema em regime permanente, um sistema aberto, um volume de controle operando em regime permanente. A gente pode concluir já direto que a vazão de massa na entrada vai ser igual à vazão de massa de saída, ok? Aí, por que eu insisti com vocês em utilizar a vazão mássica e não a volumétrica? Vamos fazer uma análise aqui. Existe a conservação do volume? Olha só, vamos olhar o compressor, ou seja, o compressor trabalha com um fluido incompressível, ok? Então, a vazão de entrada é de 2 kg por segundo. Só que o volume, a vazão volumétrica de entrada é de 1,4 metros cúbicos por segundo, ou seja, a cada segundo entram 2 kg de ar aqui e entra 1,4 metro cúbico por segundo de ar aqui, ou seja, a gente tem uma massa de entrada e tem um volume de entrada. Só que o que acontece no compressor? Já diz o nome do equipamento, ele comprime o ar que está passando por ali. Então esse ar vai ocupar menos espaço. Então se a gente analisar aqui na saída, a vazão volumétrica de saída é de 0,8 metros cúbicos por segundo. E a vazão volumétrica de entrada é de 1,4 metros cúbicos por segundo. Então a gente percebe que a conservação de volume é algo que não existe. Porém, se a gente reparar, a vazão de entrada na forma de massa, ou seja, a vazão mássica de entrada, é a mesma da vazão mássica de saída. Se mantém as duas vazões, ok? Aí tem um questionamento aqui. Se a gente considerar o escoamento em uma bomba, então, ao invés de ser um compressor de ar, aqui seria uma bomba d'água. Se a gente tivesse essas duas informações aqui, a saída deveria constar praticamente uma divergência ínfima na vazão volumétrica. Por que isso? Ou seja, uma bomba, quando a gente vira e fala, a bomba é uma baita bomba, né, para escoar uma vazão de água dessa, né? 1,400 litros por segundo de água passam por essa bomba. Quanto ia sair? Ia ter que ser 1.400 litros. Por quê? Porque a água, gente, a gente está trabalhando na fase líquida, seria um fluido incompressível. Então, a gente não tem variação significativa da sua densidade, do seu volume específico. Porém, quando a gente estiver trabalhando com vapor, com gás, com ar, isso aqui não faz sentido a gente falar que o volume se conserva, ok? Então, por isso eu insisto com vocês para a gente trabalhar com a vazão mássica, porque existe a conservação de massa, beleza? Aí a gente fecha essa primeira parte, que é bem direta mesmo, a parte da conservação de massa. A gente vai partir agora para a parte de conservação de energia em um volume de controle, para a gente poder enunciar a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Quando a gente estava trabalhando com um sistema fechado, a gente sabia que a gente poderia transferir energia para esse sistema na forma de calor ou na forma de trabalho. Na forma de calor, vamos acompanhando o laser aqui, ó. Na forma de calor, a gente pode transferir pela condução, pela convecção ou pela radiação. A gente já viu como calcular essas três parcelas. E na forma de trabalho, a gente verificou que esse trabalho pode ser feito de forma mecânica, no caso seria um eixo girando, né? Ou trabalho elétrico, se a gente tiver uma corrente, um potencial. Porém, agora a gente tem mais 4 caixinhas que são incógnitas para a gente, né? Não bem incógnitas. Vamos deixar esse trabalho de fluxo por último e vamos olhar aqui. Agora, gente, a gente tem 3 formas de transferir energia, né? A primeira é calor, depois a gente tem trabalho, só que agora a gente também tem o escoamento. A gente tem a passagem de massa pela fronteira do nosso volume de controle. E essa massa pode estar carregando com ela energia interna, dependendo da sua temperatura. Pode não, ela vai estar, né? Ela pode agora, a energia interna pode ser menor do que dentro do volume de controle ou maior, mas enfim, a massa que vai estar entrando, ela vai ter uma determinada temperatura, logo ela vai ter uma determinada energia interna. Ela vai ter uma velocidade, logo ela vai ter uma parcela de energia cinética atrelada a ela, assim como ela tem uma posição, né, num referencial, a partir de um referencial, então ela também tem a altura, tem energia potencial.
Então, agora, quando a massa entra no meu volume de controle, a gente também tem que levar em conta essas parcelas de energia que ela vai estar transferindo, ok? E, além disso, a gente tem esse terceiro trabalho aqui. A gente tem o trabalho mecânico, trabalho elétrico, e a gente também vai ter um trabalho de fluxo, que vai ser transferido ou retirado do meu volume de controle. Vamos analisar com calma aqui o que é esse trabalho de fluxo. É o seguinte, primeiramente vamos imaginar aqui nas linhas pontilhadas que são as fronteiras, é a fronteira, né, do meu volume de controle. Pensa, esse volume de controle, ele pode estar pressurizado, por exemplo. Então, para eu entrar com a massa aqui, eu preciso de empurrar, né? Vamos pensar assim, se eu tiver uma lata pressurizada, na hora que eu abro, a tendência é que o fluido saia, né? Então, se eu quiser que ele entre, eu vou precisar fazer uma força aqui, beleza? Então, vamos imaginar que eu tenho um pistãozinho para empurrar um certo volume com uma máxima determinada pressão aqui para dentro, beleza? Então, esse volume eu vou calcular como? Eu tenho um comprimento aqui L e uma área A desse pistão. Então, qual vai ser esse trabalho que eu vou realizar para empurrar essa massa aqui de fora para dentro do meu volume de controle? Bom, a gente vai partir da fórmula de trabalho tradicional. Força, que eu vou ser essa força F, que eu vou estar aplicando aqui, vezes o deslocamento L, que está aqui, ok? Mas a gente sabe que força é igual a pressão vezes a área. Então, se eu pegar e substituir aqui esse F por pressão vezes área, e lembrando, área vezes um comprimento dá um volume. Então, esse trabalho de fluxo que eu vou ter para empurrar essa massa para cá para dentro vai ser dado pelo produto pressão vezes volume. Ok? E vamos continuar funcionando nessa equação. Volume, gente, a gente pode encontrar o volume como? Sabendo a massa e multiplicando essa massa pelo volume específico dela, ok? Então, esse trabalho de fluxo vai poder ser calculado como o produto da massa pela pressão pelo volume, ok? Para que eu estou fazendo isso, gente? No próximo slide a gente vai entender o porquê. Seguinte, vamos olhar aqui a energia que o escoamento vai levar para dentro do volume de controle. Então, esse escoamento, se ele tiver uma certa temperatura, ele vai ter energia interna. Ficou meio estranho, né? O fluido em repouso, energia cinética é zero, né? Que ele está parado, mas vamos lá. Se esse fluido estiver se movimentando, ele vai ter sua parcela de energia cinética. Se ele estiver numa altura que não seja a altura zero, dado um definido referencial, ele vai ter uma parcela de energia potencial. Porém, para eu escoar esse fluido para dentro do meu volume de controle, eu também vou ter que levar em conta o meu trabalho de fluxo, que a gente acabou de calcular aqui, ou minha energia de escoamento. Além da energia de escoamento, a gente vai ter as parcelas que a gente acabou de falar, energia interna, energia cinética e energia potencial. Aí eu quero que vocês reparem nesses dois primeiros termos aqui. Energia de escoamento PV mais energia interna, U. A gente já viu nas aulas anteriores que se a gente juntar U mais PV, a gente tem a entalpia, ok? Então, lembrando que H é igual a U mais PV, a entalpia é igual a energia interna mais o produto da pressão pelo volume específico, a gente tem que a energia carregada para dentro ou para fora do volume de controle com o escoamento vai ser dada por essas três parcelas. Entalpia mais a parcela de energia cinética mais a parcela de energia potencial. Ok? Para que eu estou desenvolvendo isso, gente? Porque a fórmula do balanço de energia para um volume de controle é uma fórmula extensa. Só que se a gente destrinchar essa fórmula, ela é basicamente a fórmula que a gente viu para um sistema fechado, só que agora a gente tem que contar com a parte da energia devido ao escoamento. E essa aqui é a parte da energia devido ao escoamento. Então, se a gente fizer um balanço de energia levando em conta todas essas parcelas, não se assustem com a quantidade de informação na tela, vamos junto comigo de uma vez aqui, a gente vai destrinchar aqui para obter o balanço de energia. Então, vamos começar pela
foto da esquerda aqui. Eu tenho um volume de controle, ok? Esse volume de controle vai ter uma entrada numa determinada altura ZE, ok? E o fluido que vai estar entrando aqui vai ter atrelado a ele a sua parcela de energia. A entalpia, que a gente viu que é a soma da energia interna com o trabalho de fluxo, a energia cinética na entrada e a energia potencial na entrada. Na saída é o mesmo raciocínio, a saída está numa certa posição Z de saída, saindo com uma vazão de saída. Esse I aqui é porque está em inglês, é inlet e exit, então não repara não. E o meu fluido aqui, ele vai ter suas três parcelas também. A parcela de entalpia, que é energia interna mais o trabalho de fluxo, a parcela de energia cinética, conforme ele for saindo, e a parcela de energia potencial da sua saída. Ok? Então, a gente tem aqui listado nesse termo aqui e nesse termo aqui, a gente tem listado a energia devida ao escoamento. Conforme eu falei com vocês, a diferença do volume de controle para o sistema fechado é que agora a gente vai ter uma parcela de energia que ela é mandada para dentro ou para fora do meu volume de controle com o escoamento, que são essas duas parcelas aqui. Além disso, a gente tem o que a gente já tinha para um sistema fechado. Calor pode estar entrando aqui e trabalho pode estar entrando ou saindo aqui. Calor também pode estar saindo, ok? A gente vai ter calor, vai ter trabalho e vai ter a energia de fluxo. Energia de fluxo não, a gente vai ter energia devido ao escoamento, ok? Então isso, o balanço de energia, gente, a primeira lei da termodinâmica vai fazer a mesma coisa que ela fez para o sistema fechado, que é o quê? Levar em conta essas três parcelas. A parcela devido ao escoamento, que é essa aqui e essa aqui, a parcela devido ao calor, que é essa aqui, e a parcela devido ao trabalho, ok? Então, se a gente pegar e montar um pequeno enunciado para essa primeira lei, ela vai falar o que para a gente? Que a taxa com que a energia entra no volume de controle no instante t, menos a taxa com que a energia sai do volume de controle no instante t, vai ser a taxa de variação da energia do volume de controle nesse instante t, ok? Aí, se a gente olhar aqui essa outra imagem, é só para mostrar que, na verdade, a gente pode ter um volume de controle com N entradas e saídas, N entradas e saídas de calor também, ok? E tudo que a gente vai fazer é contabilizar todas essas parcelas aqui, beleza? Se a gente botar isso na forma de uma equação, então não se assustem, é uma equação grande, só que a gente acabou de destrinchar cada pedaço dela. Ó, a taxa com que a energia vai estar variando no meu volume de controle vai ser igual ao calor menos o trabalho. Se a gente parasse aqui, a gente teria o balanço de energia do nosso sistema fechado. Só que agora a gente também tem que considerar a energia que vai entrar e a energia que vai sair devido ao fluxo de massa, que é o que a gente acabou de ver, que vai ser então a vazão em massa que vai entrar vezes a energia devido ao escoamento, entalpia de entrada, cinética de entrada, potencial de entrada, menos a energia que o meu escoamento vai estar levando embora, ou seja, vazão de saída, entalpia de saída, cinética de saída, potencial de saída, energia potencial de saída, beleza? E, na maioria dos casos, quando a gente considerar que a gente vai estar operando em regime permanente, o que vai acontecer? Não vai haver variação da energia no tempo, ou seja, todo esse lado direito aqui da equação vai ser igual a zero. A gente remanejar isso aqui, a gente tem que calor menos o trabalho é igual a, lembrando também, a gente viu na conservação de massa que se tiver em regime permanente, a vazão em massa de entrada é igual à vazão em massa da saída. Ou seja, vai ser calor, taxa de adição de calor menos a taxa de realização de trabalho, vai ser igual à vazão mássica de entrada e de saída, que é a mesma, ΔH, delta da energia cinética e delta da energia potencial, ok? Então, isso aqui, gente, vai ser o nosso ponto de partida para 99% dos casos que a gente for trabalhar, que vão ser quando eles estiverem em regime permanente. Se tiver em regime transiente, a gente não pode fazer essa simplificação aqui. Na aula que vem a gente vai trabalhar um pouquinho com isso.
Beleza? A gente vai partir dessa equação, que é grande, só que o conceito dela a gente já destrinchou, né? As formas que a gente tem para transferir energia: calor, trabalho e escoamento. Beleza? Então, isso aqui vai ser nosso ponto de partida para a gente poder analisar alguns volumes de controle bem usuais na engenharia. Ok? Antes disso, a gente tem que tomar um cuidado bem importante. Se a gente analisar aqui as unidades que a gente vai trabalhar, vamos começar pela entalpia. Quando a gente pega os valores tabelados de entalpia, ou se a gente já usar o software direto, ele vai retornar para a gente um valor que a unidade vai ser kJ por quilograma. Ok? Se a gente multiplicar kJ por quilograma pela vazão em massa, que vai ser dada em quilogramas por segundo, corto quilograma com quilograma aqui, vai obter kJ por segundo, que vai ser kilowatt. Ok? Agora, se a gente pegar e adotar aqui velocidade em metro por segundo e elevar isso ao quadrado, ou o produto da gravidade pela altura, gravidade metro por segundo ao quadrado e altura metro, se a gente pegar essas unidades aqui, isso vai retornar para a gente em joule por quilograma. Ok? Então, é muito importante que a gente, quando for fazer esse balanço de energia, lembre-se disso para fazer essa conversão. Então, a energia cinética, para ela estar em kJ por quilograma, em vez de ser ΔV² sobre 2, vai ser ΔV² sobre 2000. E a energia potencial vai ser G vezes ΔZ sobre 1000. Aí sim eu vou estar trabalhando com essas parcelas em kJ por quilograma. Aí eu vou poder somar todas essas três parcelas aqui, multiplicar pela vazão e obter um resultado que esteja em kilowatts. Ok? Isso aqui é bem importante para vocês ficarem atentos. Agora, gente, vamos fazer uma análise jogando isso aqui um pouquinho para um viés mais prático de engenharia, né? Que até o momento a gente está falando de física. Então vamos lá, uma análise, por exemplo, aplicações, onde a gente vai usar esse balanço de energia para calcular o quê? Então a gente tem um exemplo clássico aqui que é uma turbina aeronáutica. Turbina aeronáutica não, é um motopropulsor aeronáutico. Por que não turbina? Porque a turbina é uma parte desse motor, ok? O que a gente tem aqui? A gente vai ter um difusor. O que é um difusor? Ao contrário do bocal. Para quê? Esse difusor ele vai reduzir a velocidade do fluido, vai pegar essa velocidade e vai transformar em pressão, vai aumentar a pressão do fluido. Ok? Depois a gente vai ter um compressor para aumentar ainda mais a pressão do fluido. Esse compressor está fazendo o quê? Eu estou aumentando a energia do fluido bastante. Para quê? Porque eu vou querer depois retirar a energia desse fluido. Então eu aumento a energia do fluido aqui no compressor. Depois eu jogo esse fluido, esse ar, né, comprimido na câmara de combustão para aumentar a sua temperatura. Agora, gente, então, eu vou ter um fluido com muita energia de escoamento. A entalpia vai estar muito alta, por quê? Porque a temperatura e pressão vão estar altíssimas, ok? E eu vou poder retirar agora a energia desse fluido. Como? Vou passar esse fluido pela turbina. A turbina vai retirar a energia do fluido para transformar em trabalho. Trabalho de quê? Trabalho mecânico, um eixo girando. Tá vendo a setinha aqui? Tá mostrando que o eixo que aciona tudo aqui vai estar girando. Ok? Então eu vou pegar parte da energia que eu tenho aqui no fluido e vou transformar em trabalho de eixo. E o fluido, quando sai da turbina, ele ainda vai ter uma entalpia alta. Vou fazer o quê? Vou jogar esse fluido num bocal convergente que vai fazer o quê? Ele vai afunilar aqui para eu aumentar a velocidade do fluido quando ele for sair. Então eu quero que o fluido saia com muita velocidade para o lado de cá. Para quê? Para eu poder gerar uma reação muito grande e jogar o avião para frente. Beleza? Então esse motor propulsor aqui, ele faz o que no avião? Ele faz o avião voar? Não, ele joga o avião para frente. Quem direciona agora para onde o avião vai é a asa. Beleza? Então aqui é um exemplo de um equipamento que tem vários equipamentos que a gente pode dividir na hora de fazer a nossa análise, vários volumes de controle.
beleza? Se a gente for separando cada equipamento para a gente fazer nossa análise, a gente vai ver que uma coisa bem recorrente é que a gente possa fazer simplificações no nosso balanço de energia, beleza? Então, por exemplo, um bocal e difusor, que é o que a gente acabou de ver ali, que tem na entrada e na saída do motor propulsor, por exemplo. Qual é a função deles? Um bocal convergente, ele faz o quê? Ele pega o fluxo que está passando aqui e reduz a área, logo ele aumenta bastante a velocidade dele. O difusor faz o contrário, pega o fluido, está passando aqui, entra com uma velocidade alta, você reduz a sua velocidade. Para que você reduz a sua velocidade? Para você aumentar outra parcela de energia do fluxo. No caso, seria a entalpia ou a pressão, beleza? Esses equipamentos, gente, a gente faz as seguintes considerações. Vamos pensar aqui comigo. O objetivo aqui não é transferir calor e nem realizar trabalho. Então, essas duas parcelas podem ser desconsideradas. Então, trabalho vai ser zero, calor vai ser zero. Se a gente reparar aqui também, não tem uma variação da altura do fluido quando ele está entrando e está saindo. Então, a gente também pode desconsiderar a variação da energia potencial. Por outro lado, a gente não pode de forma alguma desconsiderar a variação da energia cinética, que o objetivo aqui desses equipamentos, por exemplo, é você aumentar ou reduzir a velocidade do escoamento, então essa parcela não pode sumir. Se a gente fizer aqui, então, essas simplificações, a gente vai chegar aqui a entalpia mais energia cinética de entrada é igual a entalpia mais energia cinética de saída. Só precisamos tomar cuidado na hora da análise de unidades, né? Se isso aqui tiver em kJ por quilograma, que é o que vai estar, muito provável, a gente precisa converter essa parcela também para kJ por quilograma, fazendo o quê? Dividindo por 1000. Então, aqui seria 2000. Beleza? Então, se a gente tiver passar um exercício para vocês, entregando os dados de entrada, perguntando qual a velocidade de saída. Vocês já vão ter ferramentas para fazer essas contas. Beleza? Lembrando, tudo que eu falar aqui nesses próximos slides de simplificações, por exemplo, calor é zero, trabalho é zero, variação de energia potencial é zero, vocês vão poder adotar isso desde que eu não esteja falando no enunciado, por exemplo, que esse bocal aqui, devido ao atrito do ar com a parede, ele acaba tendo uma dissipação térmica de tanto. Então, se você tiver um calor saindo, você vai ter que considerar, beleza? Então, essas simplificações são generalistas. Se num caso específico eu passar um enunciado para vocês com essas informações, vocês não vão poder cortar fora energia potencial, trabalho, calor, ok? Passando para o próximo grupo aqui, são os grupos de equipamentos que consomem ou geram trabalho, beleza? Então a gente tem turbinas, compressores e bombas. Esses equipamentos, gente, por exemplo, a turbina é o coração de uma termoelétrica, que vai ser o equipamento que vai receber o vapor ou vai receber o gás com alto conteúdo energético e vai retirar a energia dele para quê? Fazer um eixo girar, ok? Então, o objetivo aqui é gerar trabalho. Um compressor, gente, ele tem como objetivo adicionar energia ao fluxo. Então, o fluido entra com menos energia aqui, sai com mais energia, só que para adicionar energia, então, eu tenho que injetar trabalho aqui. Ok? Mesma coisa para a bomba. A diferença é que bomba trabalha com líquidos, compressor trabalha com fluidos na fase gasosa. Ok? Então, esses dois aqui de cima, bomba e compressor, consomem trabalho. A turbina gera trabalho, ok? E vamos lá. Esses equipamentos, gente, idealizados, a gente pode considerar que eles são adiabáticos. Por que a gente considera? Porque é o seguinte, na indústria, para você poder ter um melhor aproveitamento possível da energia que vem, então vamos falar da turbina. A turbina, a gente não quer que ele dissipe calor, porque essa energia é uma energia perdida. Ok? Estou recebendo 100 unidades de energia aqui do vapor. Se eu começar a dissipar 5 unidades de energia aqui para o ambiente, são 5 unidades de energia que eu vou estar deixando de gerar aqui. Então, o que é feito? Faz-se uma camada isolante, um material refratário muito grande, para você minimizar essa perda por calor. Então, aqui
a menos que eu fale para vocês também que a turbina ou o compressor, bom, está dissipando calor, a gente vai considerá-los adiabáticos, ok? E outra coisa é que a variação da energia cinética e da energia potencial, ela não tem um valor muito significativo nesses equipamentos, ok? Então, a menos que eu fale também que é da velocidade de entrada ou da velocidade de saída, vocês também podem cortar fora esse pedaço. Então, gente, vai ser muito recorrente mesmo. Vocês lembram do tamanho que estava aquele balanço de energia inicial que eu mostrei para vocês? E olha aqui como é que vai ficar para a gente calcular o trabalho consumido ou o trabalho gerado. Beleza? Então, a gente vai precisar apenas da vazão em massa e do gradiente de entalpia. Ok? Vamos lá. O próximo equipamento que vai ser usado vai aparecer principalmente para a gente quando a gente estiver analisando o sistema de refrigeração, por exemplo, são dispositivos de estrangulamento. Uma válvula regulável, um tampão poroso para onde o fluido vai passar, aqui um tubo capilar, são dispositivos que vão induzir uma perda de carga ao fluido. Ok? Então, no sistema de refrigeração, por exemplo, isso aqui é o coração do sistema, que vai fazer, praticamente, é o grande responsável pelo fluido refrigerante que está passando lá dentro do meu sistema, ou seja, de uma geladeira, o fluido refrigerante está passando por lá, vai fazer com que esse fluido tenha a sua temperatura reduzida. Como que ele faz isso? Pela perda de carga, ou seja, eu vou passar o fluido aqui, a pressão vai cair bastante. Quando a pressão cair, a temperatura desse fluido, quando ele está mudando de fase, também cai. Ok? Se a gente considerar o seguinte, esse dispositivo ele não gera calor, não gera trabalho, não tem variação significativa da energia cinética e potencial na sua entrada e na sua saída. Então, se a gente desconsiderar essas parcelas, o que sobra para a gente? Entalpia. A gente vai saber, então, que a entalpia na entrada é igual a entalpia na saída. Isso é uma característica dessas válvulas do tampão, do tubo capilar, que são dispositivos isoentálpicos. Então, se a gente se deparar com qualquer um desses equipamentos, a gente já bate o olho e já sabe. Tá, a entalpia na entrada é igual a entalpia na saída. Ok? Conforme formos realizando mais exercícios e tal, vocês vão se acostumar bastante com isso. Então, a válvula já tenha em mente que é um dispositivo isoentálpico. Beleza? E uma outra aplicação muito recorrente são os trocadores de calor. Ok? No caso aqui, eu vou ter o exemplo de uma caldeirinha. O que faz essa caldeira? Eu vou ter um combustível sendo queimado aqui. No caso, esses dois aqui é uma foto mais real de uma caldeira flamo-tubular, onde os gases de exaustão que passam por dentro da tubulação. Um outro exemplo seria uma caldeira aquatubular, onde quem passa por dentro é a água, né? Só que a gente não vai entrar em detalhes nisso, não em termo 1, beleza? Então, o que vai estar acontecendo aqui? O fluido quente, o gás quente, no caso, vai estar passando por aqui, né? Conforme ele for passando, ele vai aquecendo, vai trocando o calor com o fluido frio. Beleza? Eu quero saber, então, no final das contas, quanto de calor o quente perdeu e quanto de calor o frio recebeu. Essa pergunta é bem direta, né? Se essa caldeira, por exemplo, foi isolada, se ela não perder calor para o ambiente, respeitando a conservação de energia, o calor que o gás perdeu vai ser o calor que a água recebeu. Eu quero saber quanto que é isso. Como que eu faço para saber? Então, vamos olhar aqui do lado. Por exemplo, eu tenho um fluido A entrando a 20, saindo a 50, ou seja, esse fluido A está sendo aquecido, e um fluido B entrando a 70 e saindo a 35, ou seja, o fluido B está sendo resfriado. Cara, por que o gradiente de temperatura não é o mesmo para os dois? N motivos. A vazão pode ser diferente, se o fluido for diferente, o calor específico é diferente, ou seja, lembrando o que é calor específico mesmo, a energia que eu vou precisar para mudar a temperatura. Ou seja, se um perdeu a mesma quantidade de energia que o outro recebeu, mas a variação de temperatura dos dois não é a mesma. Por quê? Se o calor específico for diferente, a variação de temperatura não vai ser a mesma mesmo. Ok? Mas vamos lá. Se eu quiser saber, se eu analisar só a linha do fluido A, por exemplo, quero saber quanto de calor o fluido A recebeu. Vamos lá. O trocador de calor não realiza trabalho, não vai ter uma variação significativa de energia cinética nem de energia potencial. Para achar o calor adicionado ou retirado do fluido, simples, variação de entalpia. Massa, vazão em massa, né, vezes a variação de entalpia. Beleza?
Então, novamente, aquela equação enorme e tal se transformou nisso aqui. Gente, seguinte, o que a gente analisou até agora são equipamentos que vão estar operando em regime permanente. O que isso quer dizer? São equipamentos que suas propriedades, seu estado de trabalho, seu ponto de operação não vai estar se alterando ao longo do tempo. Beleza? Então, se a gente voltar aqui na primeira lei completa, sem nenhuma simplificação, ela vai ter esse formato aqui. Se a gente estiver fazendo uma análise diferencial dela. Então, se eu estou em regime transiente, agora eu não posso dizer que a variação da energia do meu volume de controle no tempo é nula. Ok? Então, se está em regime transiente, a energia aqui vai variar com o tempo. Ok? Só que, como eu falei com vocês, na maioria do tempo, a maioria dos exercícios que a gente vai estar analisando, a gente vai considerar sim que a gente está em regime permanente. E por quê? Seguinte, gente, na maioria dos casos que a gente vai analisar, a gente está analisando o processo que já está ocorrendo, beleza? Se a gente olhar aqui esse gráfico, por exemplo, vamos dizer que, por exemplo, eu tenho uma caldeira operando por vários dias, então ela é acionada. Então, o fluido que está passando ali dentro, até ele atingir a temperatura e a pressão de operação, ele vai tendo suas propriedades alteradas ao longo do tempo. Então, até atingir isso aqui, nessa primeira parcela, eu vou estar no regime transiente. Só que aí, o que acontece? Depois eu fico muitos dias, semanas, meses operando essa caldeira continuamente, até atingir a sua parada, que eu vou ter que fazer o desligamento dela. Aí sua pressão, sua temperatura, as propriedades vão todas diminuindo até voltar no estado de equilíbrio com o ambiente. Então, se a gente for analisar um processo em regime transiente, a gente vai estar analisando esses pontos aqui, aonde as suas propriedades vão estar variando no tempo, que seria, por exemplo, uma parada ou um acionamento. Porém, como a gente pode ver, isso constitui uma pequena parte da operação. Então, por isso, na maioria do tempo, na grande maioria do tempo, vamos estar trabalhando com processos em regime permanente. Beleza, gente? Então, se a gente for analisar a primeira lei para um processo em regime transiente, nada vai poder sair daqui. Ok? Então, vai continuar igualzinho, sem a gente poder cortar nada. Então, essa aqui vai ser a análise na forma diferencial, na forma de taxas. E se a gente for fazer na forma integral, como assim? Forma de taxa, forma integral. Na forma de taxa, a gente vai estar avaliando um instante. Naquele instante, como a energia vai estar variando. Ela vai estar crescendo a cada segundo, vai estar diminuindo a cada segundo. A taxa com que eu vou estar adicionando calor é quanto, a vazão que vai estar entrando naquele momento é de quanto. E se a gente fizer uma análise integral, a gente vai pegar e vai analisar o processo inteiro. Ou seja, tá, depois de um mês operando, qual foi a variação de energia? Depois de um mês operando, qual foi o calor líquido? Por quê? Calor líquido tem entrada e tem saída, né? Estou fazendo uma análise, um balanço final. Então, quanto de calor foi adicionado ou retirado do meu sistema, do meu volume de controle? Quanto de trabalho foi gerado ou consumido no meu volume de controle? Aqui também é importante, qual foi a massa no final das contas que foi adicionada? E qual foi a massa no final das contas que foi retirada? Então, isso aqui é a análise integral para um processo em regime transiente. Ok, gente? Então, hoje a gente vai ficar por analisando essa parte apenas. Vamos entrar na próxima aula com a parte de exercícios.